Olá meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para ministrar mais uma aula e nessa é a aula agora de Bolsa Família, tá? Bolsa Família, que é um grande programa social do governo federal, aliás, não é um grande, é o maior programa social do governo federal de todos os tempos do Brasil, né? E eu senti professor de cursinho, né? O professor de cursinho ele tem que ser um cara bem pragmático, né? Eu sou como assim um cara bem pragmático, né? Tem que vencer as suas paixões, né? Por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família é um assunto bastante polêmico na sociedade brasileira, na qual onde tem pessoas aí, milhares de pessoas, milhões de pessoas que vão se posicionar contra o programa de Bolsa Família, e nós temos aí milhões de pessoas que vão se posicionar a favor do Bolsa Família. Então, para concurso público, preste muita atenção, você tem que fazer o seguinte, você tem que vencer as suas paixões. Então, falou em Bolsa Família, para concurso público, você pode ter certeza, cara, que o examinador vai querer fazer de tudo para te convencer, fazer que você se pense nas suas paixões, mas não, você tem que ser um cara frio na hora, tem que ser pragmático. Bolsa Família, primeira informação preciosa, você tem que saber o seguinte, que o programa Bolsa Família, prestem atenção, é o maior programa de governo do país, é a maior ação social do país, tá certo? Professor, é um programa de governo bem sucedido? Exatamente, é sim um programa de governo bem sucedido. Ah, professor, tem controvérsia, professor, eu odeio esse cara, não quero, para mim tem que acabar esse Bolsa Família. Essa é uma opinião pessoal. A nossa obrigação aqui não é defender Bolsa Família e nem muito menos aí criticar o Bolsa Família. O nosso objetivo com essa nossa aula aqui é de passar informações importantes que podem ser cobradas na prova, tá certo? Então, muito cuidado, principalmente da banca do CESP. A banca do CESP tem muitas questões de discernimento, né, que ele vai querer discernir. O que é o discernimento? O discernimento, ela faz o seguinte, a questão do discernimento, né? A questão do discernimento é muito simples, né? O discernimento é o seguinte, é fazer com que você tenha um juízo de valor sobre o assunto. Então ele pode colocar lá uma reportagem do cara metendo pau no Bolsa Família para te influenciar negativamente na pergunta. Mas você não vai fazer isso, ok? Então, Bolsa Família, primeira informação importante que vocês devem saber é que o Bolsa Família é um programa oficial de governo, tá? Bolsa Família. E esse Bolsa Família, é claro que ele foi instituído em 2004 pela Lei 10.836. Então é o seguinte, está na prova sua, está no comando da questão, a Lei 10.836, automaticamente, tá certo? Automaticamente você já deve vincular ao Bolsa Família. Professor, então eu devo saber o número? Sei, claro que deve. Então foi a Lei 10.836 de 2004 que instituiu o Bolsa Família. Ok? Professor, o que você fala dessa lei? Essa lei ela é importante, ela é o marco, inclusive vai ser a nossa principal fonte de referência aí, tá certo? Nossa principal fonte de referência que nós estamos aí estudando para concurso público. Pode ter certeza, nossa principal fonte é a lei. E detalhe, essa lei aqui ela já foi alterada várias vezes, inclusive tem uma alteração recente em 2013. Essa alteração de 2013 alterou o valor do benefício e pode ter certeza que nós temos muitos materiais aí na internet sobre esse assunto que está desatualizado. E a gente vai mostrar para vocês aí essa atualização. Então aí, grande fonte de estudos, a Lei 10.836 de 2004, né? Lei sancionada pelo nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Vamos aqui. Vamos lá, então vamos ao seguinte, a nossa principal fonte de referência, de estudos aqui vai ser a lei 10.836 e claro,
é o grande operador financeiro do programa Bolsa Família é a Caixa Econômica Federal. Então nós vamos também ir lá na Caixa Econômica Federal estudar o que trata do Bolsa Família. Artigo 1º da lei. Ué, não passou? Ah, passou aí, ó. Vamos lá. Fica criado no âmbito da Presidência da República o programa Bolsa Família destinado às ações de transferência de renda com condicionantes. Fechou, beleza. Olha aí. O que é o Bolsa Família, cara? Está na sua redação. Bolsa Família pode estar na redação? Claro que pode. Ele é o quê? Ele é um programa né? Só quando fala a palavra programa, significa dizer que o quê? É uma ação governamental. Ó, governamental. É uma ação governamental. É uma ação governamental de que tipo? Atenção, ó, transferência de renda. Professor, então ação governamental, Bolsa Família? Sim. Né? Tem que colocar um programa de governo, na redação tem que constar esse cara. Tem que constar também que é de transferência de renda. Olha aí. E finalmente, com condicionantes. Professor, o que vem a ser essas condicionantes? Ou seja, para que você tenha direito a receber esse dinheiro, transferência de renda em espécie, dinheiro, você tem que atender os requisitos. E os requisitos são chamados aqui na lei de condicionantes. E essas condicionantes nós vamos passar para vocês na íntegra aqui. E nós utilizamos como fonte das condicionantes o site da Caixa Econômica Federal, que é o mesmo que está escrito aqui na lei, tá certo? Então você tem que saber 3 informações importantes nesse momento. Vamos lá, estudo pragmático. Primeiro, Bolsa Família é uma ação governamental, é um programa de governo. Segundo, qual que é o objeto? Transferência de renda, transferência de dinheiro. E finalmente, necessita de condicionantes, de critérios e requisitos, que a gente vai abordar quais são esses critérios e requisitos ainda nesta aula. Legal? Pronto, tá. Agora, o parágrafo único é muito importante da lei. Porque o parágrafo único vem contar uma certa história, como surgiu o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele não surgiu de um dia para o outro. O Bolsa Família foi o quê? Foi a unificação de vários programas de governo, principalmente o Bolsa Escola, né? O Bolsa Escola, eu particularmente, assim, eu sempre evito de dar opiniões, mas nesse caso eu tenho que dar opinião, eu não posso, porque também tem uma função social importantíssima na minha vida. O Bolsa Escola dava para as mães um dinheirinho para os filhos que estavam estudando, né? Um juízo de valor muito positivo esse aí, eu acho muito interessante o Bolsa Escola. Então o Bolsa Escola foi extinto, tá? E o parte do Bolsa Escola foi unificado ao Bolsa Família. Então o aluno também tem que ter essa consciência histórica aí, que o examinador pode querer saber isso de vocês, inclusive não só nessa prova sua de conhecimentos específicos, mas ele pode querer cobrar isso, inclusive na prova de atualidades. Então é o seguinte, prova para vocês que o Bolsa Família, ele surgiu com a unificação de vários programas federais. Quais são os programas? Está aqui. O programa que trata o CAPT, que tem por finalidade a unificação, olha aí, unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferências de renda do governo federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima, vinculado à educação, que é o Bolsa Escola, olha aí, instituída pela Lei 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação, PNAA, criado pela Lei 10.689, de 3 de junho de 2003, pelo Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde, Bolsa Alimentação, instituída pela medida provisória número 2206, de 6 de setembro de 2001, e do Programa Auxílio Gás, instituído pelo Decreto 4.102, né, cadastramento único do federal, tá aí. Professor, então o que eu tenho que saber, cara? Você tem que fazer um mapinha mental, que o Bolsa Família surgiu da unificação de quais programas federais? Primeiro, Bolsa Escola. Segundo, PNAA. Terceiro,
Bolsa Alimentação e finalmente o auxílio gás. Então, olha só, então o cara unificou o Bolsa Escola, o PNAA, Bolsa Alimentação e auxílio gás, né? Tá aí para vocês, né? E aí, né? Pensei um negócio aqui, cara, vou falar para vocês, né? Claro que a gente lê noticiários todos os dias, né? Rapaz, os caras agora estão criando muitas bolsas aí, né? Eu queria que criasse uma bolsa para concurseiros, né? Rapaz, aí eu vi lá, bolsa para usuários de drogas, não sei o que, cara, um monte de coisa. Não, chega, eu vou parar esse negócio aí, porque eu não posso, tenho que vencer as minhas paixões, né? Então é o seguinte, vamos lá, Bolsa Família, questão de prova, questão importante. O examinador quer dar uma forçadinha de barra, cara, no conhecimento. Ele vai perguntar, é oriundo de quais programas que foi unificado? 4. Para falar para você aprender qual que é isso. Bolsa Escola, PNAA, que é o acesso à alimentação, Bolsa Alimentação e auxílio gás. Está aí. Diante da unificação desses 4 gigantescos programas federais, surgiu o Bolsa Família. E eu tenho que falar para vocês, verdade tem que ser dita, o Bolsa Família é, sem dúvida nenhuma, o maior programa social de distribuição de renda de todos os tempos no Brasil. No seu artigo 2º, ele fala o seguinte: constituem benefícios financeiros do Bolsa Família observando o dispositivo regulamento. Então vamos lá, ó. Então é o seguinte: quais são os benefícios que esse programa Bolsa Família irá oferecer? O primeiro benefício é chamado de benefício básico. Professor, o que eu tenho que fazer com isso? Você tem que pegar o amarelinho e riscar. O examinador pode querer saber de você quais são os benefícios, tá certo, do Bolsa Família. Então nós temos o benefício básico. Se tem um benefício básico, nós vamos ter o benefício variável. É claro, o benefício variável vai ser o item 2 que a gente vai estar falando. Benefício básico, destinado às unidades familiares que se encontram em situação de extrema pobreza. Está aqui, ó. Pobreza. O examinador pode querer saber de você se você sabe qual que é o público-alvo do Bolsa Família. Professor, qual que é o público-alvo do Bolsa Família? O público-alvo da Bolsa Família nada mais é do que, aquelas pessoas que se encontram em situação de extrema pobreza. Então é o seguinte, já falamos aqui do público-alvo. Então, os tipos de benefício. Primeiro, investimento básico. O segundo, eu já falei aqui, que eu falei para vocês, eu não ouvi exatamente, é o benefício variável. Aí, benefício variável. O benefício variável destinado... Você apaga esse negócio aí? Sim, vou apagar. Olha só, cara, em poucos minutos de aula, né? É mais ou menos aí uns 7, 8 minutos de aula aí. Nós tivemos aqui, quantas informações importantes que o examinador pode estar cobrando na prova, né? Benefício variável. Você vai ter que marcar amarelinho aqui também. Destinado a unidades familiares que se encontram em situação de extrema pobreza. Situação de pobreza e extrema pobreza, são dois, pobreza, tá? E extrema pobreza, que tenham em sua composição, olha aí, variável, variável, gestantes, nutrizes. O que é o nutrizes, professor? Professor, nunca ouvi falar nesse cara. Então, nutrizes são as mães que estão amamentando seus queridos filhinhos, né? Crianças. Então, olha só, para ter direito ao benefício variável, cara, 1, gestantes, 2, nutrizes, 3, crianças entre 0 e 12 anos, adolescentes até 15 anos, sendo pago até o limite de 5 benefícios por família. Então aí nós temos o básico e mais o variável. Sendo o variável, qual que é o público-alvo? Primeiro, situação de pobreza e extrema pobreza, e é pago para quem o variável? O que é o variável? Por exemplo, está gestante, terminou, não é mais gestante, acabou, não é isso? Tá certo? Não é mais gestante, porque é variável. Nutrizes está em alimentação, criança de 0 a 12 e adolescentes que até 15 anos, tá certo?
Na situação variável, ele pode receber o que? Até 5 benefícios, tá? Professor, 5 benefícios? Exatamente. Olha aí, questões aí de concurso, como é que fica, né? Professor, eu estou gostando demais desses negócios, é legal. Eu já estudei muito essas leis, né? Tem mais beneficiários? Tem. E tem 3. Ele fala lá. Benefício variável. Agora é vinculado ao adolescente destinado a unidades familiares que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes de idade entre 16 e 17 anos, sendo pago até o limite de 2 benefícios por família, né? E essa alteração foi de 2008. Rapaz do céu, olha aí. Então o cara pega lá desde a barriga da mamãe até os 17 anos, né? Item 4. Benefício para a superação da extrema pobreza, no limite de 1 por família, destinados às unidades familiares beneficiárias do programa Bolsa Família, que cumulativamente, agora vem, como é que ele vai receber o item 4, né? Que tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade. Isso aqui já foi uma redação nova, questão de prova, prestem atenção. Olha só, redação dada pela Lei 12.800 de 2013, recente, aliás, a última alteração do Bolsa Família, tá? Olha aí. E letra B, apresentam soma de renda familiar mensal dos benefícios, apresenta soma de renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos 1 a 3, igual ou inferior a R$ 70 per capita. Tá aí, pra galera aí, é isso aí. Tem mais, professor? Tem mais aí. Professor, o que é importante agora? Agora a gente vai dar uma pulada na lei. Tá? E vamos lá para o seu inciso 11º. O inciso 11º, ele vai informar quem que vai ser o operador financeiro. Muito importante, cara. Vamos lá. Os benefícios financeiros previstos no inciso 1, 2, 3 e 4, você tem que saber que o inciso 1 é o básico, o segundo é o variável, 2 variável vinculado e aquele do quarto é o A e B. São os beneficiários do programa Bolsa Família. Serão pagos mensalmente. Pronto, olha a informação. Mensalmente. O que é mensalmente? Mensalmente é a periodicidade do pagamento do Bolsa Família. Por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal. Olha aí, galera. Então aí vai ser pago. Como que vai ocorrer o pagamento? Pode ser questão de concurso, claro, através de cartão magnético, não é cheque, é cartão magnético fornecido pela Caixa Econômica Federal com a identificação do responsável mediante o número de identificação social, NIS, e o uso do governo federal. Ok, né? Beleza. Vamos lá, tem mais, né? Aí o 12 vai estar explicando, né? Que é por meio magnético, não é isso? Ok, cartão, olha só. Fala o seguinte: os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil. Vai perguntar na prova, professor, conta corrente de depósito à vista. Pode receber, professor, a depósito do Bolsa Família? Sim, pode, está aqui. Contas correntes de depósito à vista. Professor, poupança, professor, pode? Também pode, porque está no inciso 2 do parágrafo 12. Contas especiais de depósito à vista. Pode, né? 3. Contas contábeis. 4. Outras espécies de contas que venham ser criadas, né? Então tá aí para vocês aí as formas, né, que podem ser recebidas, né? O cara no item 2 aqui, ó, contas especiais de depósito à vista, né? Um cara aqui quis falar que era conta poupança, né? Oh, beleza, vamos lá. E o parágrafo 13, professor? O parágrafo 13 é muito importante. Você sabe por quê? O parágrafo 14 que é mais importante. O 13 diz o seguinte: no caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente com a prescrição do prazo de movimentação definido em regulamento, os créditos reverterão automaticamente para o Bolsa Família. O que significa esse cara aqui? Esse cara significa o seguinte, professor. Foi depositado lá na conta do cara, né? Então é o seguinte, no item anterior,
ele diz o seguinte, que vai ser depositado nessas contas. E a movimentação será por cartão magnético emitido pela Caixa Econômica. Agora é o seguinte, você deixou o dinheiro lá e não movimentou, e aí? Esse recurso vai para o banco? Esse recurso é do beneficiário? Não. Se não utilizar o recurso ou prescrever, não tiver movimentação, esse recurso será destinado para quem? Será revertido automaticamente para o Bolsa Família. E agora o parágrafo 14º diz respeito que os homens no Brasil estão ficando sem moral. É o seguinte, o programa Bolsa Família tem uma natureza maternal. Maternal vem de mãe. Então ele fala o seguinte, que as crianças são capazes e incapazes, segundo a sua natureza civil. Eles falam o seguinte, cara, esse cara aqui, ó, olha só. Os pagamentos dos benefícios previstos nessa lei será feito preferencialmente à mulher, na forma do regulamento. Olha só que importante, né? Na forma da mulher. Mulher, né? Muito importante isso, né? É porque a mulherada aí está tomando conta do pedaço, né? Pode ter certeza que, por exemplo, que os nossos alunos do LAC aqui, a maioria esmagadora são formadas por mulheres, né? Legal? Então aí, ó, tem que saber? Pode ser questão de prova? Claro, cara. Isso aqui é um assunto importante, né? Isso aqui diz respeito até à mudança cultural no país, né? Artigo 15º. O benefício para a superação da extrema pobreza corresponderá ao valor necessário para que a soma da renda familiar mensal dos benefícios financeiros supere o valor de R$ 70 per capita. Isso já estava lá atrás. E o 16º, caberá ao Poder Executivo ajustar de acordo com critério estabelecido em ato específico o valor definido para a renda familiar per capita para fins do pagamento de benefícios de superação de extrema pobreza, também dispositivo novo. Beleza. Professor, o que você fez? Eu terminei a primeira parte da nossa aula. Que a primeira parte da nossa aula diz respeito à legislação, tá certo? A legislação, que é a lei que criou, e nós vimos ali alguns pontos importantes de benefícios. Professor, qual que é outro ponto importante? Sim, o site da Caixa Econômica Federal, tá certo? Que aí ela vem aí sendo o agente financeiro desse monstruoso programa de distribuição de renda. Então aqui, Bolsa Família. Aqui nós temos calendário de pagamentos de benefícios, como acessar o CIBEG, gestão de benefícios, saiba mais, documentos para download. Está aqui o site da Caixa Econômica Federal. E claro que nós temos que apresentar o famoso link, né? Está aí o link para a galera. Link importantíssimo, né? Esse link da galera. Tem que dar uma clicada aí, cara, com certeza, e fazer o reforço. Eu sempre falo que o professor, cara, ele é o seguinte, o professor, ele é o facilitador dos seus estudos. Quem é aprovado em concurso público não é o professor, são vocês. Então vocês têm que dar a sua contribuição, tá? Vamos lá. Agora, daqui para o final da aula, nós vamos fazer a leitura, lá da Caixa Econômica, o que diz. Aqui tem duas informações importantes que eu vou falar para você. Primeiro, é o valor do Bolsa Família, que foi reajustado recentemente para R$ 70. A gente vai provar para vocês onde está escrito isso. E segundo, quais são as condicionantes, ou seja, para que a pessoa tenha acesso a esse programa de distribuição de renda. Vamos lá, o que é o Bolsa Família segundo o site da Caixa Econômica? Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionantes, instituído pelo governo federal em outubro de 2003, por meio da medida provisória 132, posteriormente convertida na Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e regulamentado pelo Decreto 5.209, 17 de setembro de 2004. O Bolsa Família pauta-se na articulação de 3 dimensões essenciais à superação da fome e da pobreza. 3 dimensões. Primeira dimensão está aqui. Promoção do alívio imediato da pobreza por meio da transferência direta de renda da família. Olha aí, primeiro, ó, Bolsa Família, gente, o juízo de valor, tá, que teve de fundo, né, isso tecnicamente,
Para quê? Para isso. Sabe como é que o examinador pode cobrar isso para vocês? Ele pode falar o seguinte, que o programa Bolsa Família foi criado para fins eleitorais, eleitoreiros. Você vai marcar absolutamente errada e não vai discutir. Porque sabe, é isso que cai, você tem que vencer as suas paixões. Promoção do alívio imediato da pobreza por meio de transferência direta de renda à família. 2. Reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de saúde, educação, por meio do cumprimento condicionantes que contribuem para que as famílias consigam romper o ciclo de pobreza entre gerações. Olha aí, condicionantes. As condicionantes a gente vai ver mais para frente. Tem mais, prof? Tem. Puxa, professor, o item 3 aqui, o professor deletou sem querer, né? Verdade. Então o item 3, que são 3 dimensões, esse item 3 aqui, dever de casa. Vocês vão clicar lá naquele link e vai fazer uma leitura do item 3. Ok? Vamos lá. Principais vantagens do Bolsa Família. Tudo isso aqui não são palavras do professor Luiz Antônio. Todos aqui estão aonde? Esses caras aqui, eles estão aonde? Eles estão lá no site da Caixa Econômica. Vamos lá. Primeiro, permite maior eficiência e transferência nos gastos públicos com o pagamento do benefício diretamente às famílias, facilitado pela ampla rede de atendimento da Caixa. As pautações formalizadas entre governo federal, estados e municípios potencializa a atuação de todos no combate à pobreza e evita a sobreposição de benefícios de um mesmo beneficiário, o qual renderá uma ampliação da base de beneficiários do município, bem como o valor do recurso oferecido. Professor, o que esse cara aqui? É que é o seguinte, nós vimos no slide anterior que esse cara aqui, o Bolsa Família, ele surgiu em decorrência da unificação de 4 bolsas, né? O Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o PNAA e o Auxílio Gás. Então, o que acontecia antes? Acontecia antes que as pessoas, mesmo grupo familiar, recebiam 3, 4 benefícios. Agora não, com a unificação recebe um único benefício. Grande vantagem, né, disso aí. Outra vantagem, permite maior eficiência e transparência nos gastos públicos com o pagamento do benefício diretamente às famílias, facilitando pela grande rede de atendimento da Caixa, né? A gente já falou sobre esse cara aqui, né? Opa, vamos lá. Aqui. A Bolsa, deixa eu ver aqui, o que eu fiz aqui? Ah, professor, já sei. O slide ficou repetido aí, ó, tá vendo? Ó, tá certo? Então a gente conserta esse cara aqui, né? Vamos lá. É isso, vamos lá. A quem se destina? Ou seja, é o público-alvo. Vamos lá. A Bolsa Família tem como público-alvo, atenção, famílias em situação de extrema pobreza. Agora, ou seja, pessoa por pessoa, mensal, de até 70, tendo elas filhos ou não. Então é o seguinte, cara, isso é importante. O que é considerado, cara, extrema pobreza no Brasil? É quando, olha só, famílias em situação de extrema, ou seja, que essa família tenha renda por pessoa mensal de até R$70, tendo elas filhos ou não. Professor, então 2 pessoas são o quê? R$140. Então, se não tem até R$70 de renda, ela é considerada pessoa de extrema pobreza. Tá? Então o programa não visa retirar essas pessoas, tá certo, da extrema pobreza, não visam isso? Então é o seguinte, o cara não tem qual que vai ser o valor do benefício? O valor do benefício vai ser o valor mínimo para retirar essa pessoa da extrema pobreza, porque a partir do momento que você passa a receber esse benefício, né, automaticamente aí significa dizer que você está caminhando para sair desse grupo de risco da sociedade. Então aí, informações precisas para vocês. De novo, importante, público-alvo, quem que é pessoas nas situações de extrema pobreza. Como que eu sei que está em extrema pobreza? É renda familiar mensal por membro de R$70 por mês.
As famílias em situação de pobreza. Então, esse aqui é o 1. O 1 está aqui. É o que? Extrema pobreza. Isso aqui é o 2. Família em situação de pobreza. Lógico que também estará vinculado ao valor da renda familiar. Ou seja, com renda por pessoa mensal entre R$ 70,01 e R$ 140. Então, se o cara ganha aí de R$ 70 a R$ 140 e que tenha crianças e adolescentes com idade entre 0 e 16 anos incompletos, gestantes ou nutrizes. Então, esses caras aqui, eles são considerados o quê? Em pobreza. Tem mais, prof? Tem mais, né? Olha aqui, nutrizes, isso é importante. O que é o nutrizes? Mãe que está amamentando, né? E nós temos aqui famílias com renda per capita mensal entre 0 e R$ 140 que apresentem em sua composição adolescente de 16 e 17 anos. Só porque não ficou um e o 2, era melhor, né, unificar esse cara aqui, né? Então, aqui para vocês, a quem se destina. Então, isso aqui são o público-alvo das pessoas que podem solicitar podem solicitar aí para a galera aí o benefício do Bolsa Família. Tem mais um pouquinho aqui, vamos lá. Famílias que não atendem os critérios do programa estão inscritos em outros programas. Então, olha aí. Então, se você atende os critérios do programa, que são anteriores, mas são beneficiados de outros programas, né? Aqui, famílias que atendem os critérios do programa, tem mais aqui, famílias que atendem aos critérios do programa e estão inscritas em outros programas, a quem se destina. Os novos beneficiários cadastrados pelas prefeituras no cadastro único devem aguardar a autorização do governo para a inclusão no programa, né? Ok. Professor, e agora, professor? Agora a gente vai falar o valor do benefício. Benefício básico. Vocês lembram lá no começo da aula que nós explicamos que o Bolsa Família paga 2 tipos de benefícios. O primeiro benefício é o benefício básico. Não é isso? E depois o benefício variável. O valor do benefício básico, esse benefício que foi recentemente aí atualizado, tem um valor de R$ 70. Em questão importante de prova, isso pode cair na prova de legislação específica, pode ser cobrado também em atualidades e, por que não, também na prova de redação. O valor, benefício básico no valor de R$ 70, concedidos a famílias em situação de extrema pobreza, independe da composição do número de membros do grupo familiar. Então, isso aí é o valor do benefício. Tem mais? Tem. Se tem o básico, tem o variável. O valor, benefício variável no valor mínimo de R$ 32, concedido, deixa eu ler aqui, às famílias que encontrem situação de pobreza ou extrema pobreza que tem em sua composição gestantes nutrizes, mãe que amamentam, crianças e adolescentes de 0 a 16 anos e completo. Cada família pode acumular até 5 benefícios, ou seja, R$ 160. Então aí, cada família pode ter 160, porque esse cara aqui, 32 vezes 5. 32 vezes 5 é o quê? R$ 160. Tem mais beneficiários? Benefícios? Claro que tem, vamos lá. Benefício variável jovem, destinado a famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza e que têm em sua composição adolescente de 16 a 17 anos. Isso aqui é o item 3, lá do artigo 1º da lei. O valor do benefício é R$ 38 e cada família pode acumular até 2 benefícios, ou seja, R$ 76. E finalmente aí, nós temos aí temos o último benefício, que é o benefício de superação de extrema pobreza. É concedido às pessoas em situação de extrema pobreza. Cada família pode ter direito a um benefício. O valor do benefício varia em razão do cálculo realizado a partir da renda da pessoa. Por família, benefício já pelo programa Bolsa Família. E finalmente aqui, vamos lá, para fechar a parte de benefício, aqui vai ser o teto de quanto que as pessoas podem estar percebendo. Primeiro, as famílias em situação de extrema pobreza
podem acumular o benefício básico ou variável. Olha só, extrema pobreza, ele pode acumular básico e o variável. Básico 70, lembram? E esse cara aqui é 32. E o variável para jovem, aquele de 16, 17 anos, que é 38, ó, até o valor máximo de R$ 306 por mês. Então, R$ 306 por mês é o valor máximo que o grupo familiar pode estar acumulando no Bolsa Família. Questão importante isso, informação importantíssima que pode ser cobrada em concurso. Como também pode acumular um benefício para a superação de extrema pobreza. Legal, tá aí, beneficiário. E finalmente, o último assunto diz respeito ao seguinte: quais são as condicionantes para as pessoas participarem desse programa? Nós já identificamos o público-alvo, agora as condicionantes. Para afirmar o compromisso e a responsabilidade dos beneficiários com as metas de superação da situação de pobreza, as famílias beneficiárias devem, vamos lá, as famílias devem, participar em atividades educativas ofertadas pelo Ministério da Saúde sobre o aleitamento materno e alimentação saudável no caso de inclusão de nutrizes, mães que amamentam. Então, primeira condicionante, cara, isso aqui é importante, pode cair, principalmente a banca do CESP. FCC cobra também, no caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde. Então aí, se ela está recebendo, claro, o benefício de gestante, ela tem que participar aí do programa de gestantes, entre elas fazer o tal do pré-natal. Tem mais condicionantes? Tem. Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos. Tem mais? Tem. Acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos. E garantir frequência mínima de 85% da escola para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Garantir a frequência mínima de 75% da escola para adolescentes de 16 a 17 anos. Então tá aí pra galera aí, essa aula nossa de Bolsa Família. Podem ter absoluta certeza que o professor só separou tópicos aí potenciais de prova. O professor foi bastante objetivo, pragmático, e podem ter certeza, cara. Você aí, estudar, seguir as nossas orientações, aquela leitura com bastante confiança, cara. Você tem que acreditar em você, no seu sonho, que você vai chegar lá, cara. Tá aí, aula fantástica, tá? Gostei muito da aula para vocês aí. Tem que saber, ó, condicionantes, cara. O assunto é importante. O cara vai falar na prova, rapaz, Bolsa Família, o cara tem que ter 50% aí de frequência da criançada. Tá errado aqui, ó, 75 para 16, 17 anos e 85 de 6 a 15 anos. Legal? Encerramento. Estamos aqui no bloco de encerramento de mensagens que a pessoa recebeu, lá da Cláudia Oliveira de Bauru, São Paulo, né? Mandou essa mensagem para a gente incluir. E muito obrigado, Cláudia. A gente já falou uma do Martin King, agora vamos para a segunda. Vamos ver a mensagem que a Cláudia mandou para a gente ler aqui, né? Bom dia! Em cada amanhecer, recebemos a oportunidade de recomeçar. Aproveite, agarre essa oportunidade e seja feliz. Nunca é tarde para isso. Eu vou ler de novo, cara, que isso aqui vai tocar no fundo do seu coração. Bom dia! Bom dia! Em cada amanhecer, recebemos a oportunidade de recomeçar. Aproveite, agarre essa oportunidade e seja feliz. Nunca é tarde para isso. Nunca é tarde para isso, exatamente. Ok? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.